Olá, belos! Nesse vídeo eu trago uma ideia diferente para biscoitos de Páscoa. Uma opção super legal para vender e presentear. São biscoitos de jogo da velha, uma fofura super criativa e fácil de fazer. Biscoito decorado demanda tempo e paciência. Sempre comece pela massa, que quanto mais tempo de antecedência ela for preparada, mais gostosos vão ficar esses biscoitos. Então aqui eu escolhi fazer uma massa de chocolate com toque de limão e aí eu acrescentei aqui pedacinhos de chocolate branco e cranberries. E juro, gente, fica uma delícia, acho que foi um dos biscoitos mais gostosos que eu já fiz aqui no canal. O importante dessa massa é que ela não deve ser manuseada nunca, sempre use ou uma batedeira com um batedor raquete ou um bowl e uma espátula na preparação. Primeira coisa é peneirar os ingredientes secos todos juntos. Então aqui eu tenho 100 gramas de farinha de trigo com 15 gramas de cacau, uma pitadinha de sal e meia colher de chá de café solúvel. Aí é misturar muito bem e reservar. Essa massa não leva fermento. O fermento vai fazer com que o biscoito fique fofo e não achatado como a gente precisa aqui. Aí na batedeira, então, eu coloco 60 gramas de manteiga sem sal, manteiga, nada de margarina que vai mudar o resultado. E aí eu já vou acrescentar aqui também 60 gramas de açúcar de confeiteiro. Bato por mais ou menos 2 minutinhos em velocidade baixa. Agora, nesse ponto, eu acrescento um ovo pequeno, ele precisa ter entre 50 e 60 gramas. Misturo por mais 1 minutinho e já posso acrescentar aqui raspas de 1 limão grande ou 2 limões pequenos. Também já acrescento aqui então os ingredientes secos peneirados e misturo mais um pouquinho por uns 2 minutinhos em velocidade baixa. Eu escolhi então acrescentar aqui 30 gramas de cranberries, que você pode trocar por qualquer outra fruta desidratada, e 30 gramas de chocolate branco picadinhos. É opcional, você pode colocar aqui o que você quiser no seu biscoito. E aí é misturar tudo muito bem em velocidade baixa, até que vire uma bolinha de massa em volta do batedor. Massa pronta, e essa massa deve ser manuseada apenas gelada e nunca em temperatura ambiente. Então agora é levar para gelar aí por no mínimo 4 horas ou de preferência de um dia para o outro. E para evitar ficar mexendo demais essa massa, eu já vou levá-la para a geladeira prontinha para cortar os meus biscoitos. Então aqui eu vou abrir entre 2 folhas de papel manteiga e deixar com pelo menos meio centímetro de espessura. Se você for fazer pequenos biscoitos, essa massa rende bastante. Para o que eu estou preparando aqui, ela vai render no máximo 2 biscoitos grandes. Depois do tempo de geladeira com a massa bem firme, eu já posso cortar os biscoitos. Esse cortador que eu estou usando, ele é bem grande, ele tem 20 por 10 centímetros e vai render no máximo 2 coelhos. E para esse biscoito tipo jogo da velha, eu sugiro que você use cortadores com pelo menos 10, 12 centímetros de diâmetro. Essa massa ela é super delicada em temperatura ambiente, então se você manusear demais ou assar os seus biscoitos em temperatura ambiente, o resultado vai ser diferente. E eu vou te mostrar isso aqui nesse vídeo. Depois de cortar o biscoito, então coloque no verso de uma assadeira bem retinha e leve para gelar por 20 minutos enquanto você pré-aquece seu forno a 170 graus. Asse essa massa gelada. Agora sim, forno por 10, 12 minutinhos ou até você sentir aquele cheirinho gostoso de biscoito pela casa. Aqui já dá para notar bastante a diferença entre a massa que foi trabalhada gelada e a massa em temperatura ambiente. O biscoito fica deformado e fofinho. Então já retire da assadeira quente e deixe esfriar sobre uma grade por pelo menos 2 horas antes de decorar. Enquanto os biscoitos esfriam, eu preparo então aqui o glacê real. Eu já fiz aqui no canal diversas receitas de glacê real, é só você procurar pelos meus vídeos de biscoito que eu deixei link direto aqui na caixa de informações abaixo do vídeo. É um glacê super rápido e fácil de preparar, não precisa nem de batedeira, pode usar um bowl e um fouet. Então aqui eu coloco 2 claras de ovos grandes, mais ou menos 80 gramas em claras, com 40 ml de suco de limão peneirado,
e 170 gramas de açúcar de confeiteiro. Também vou adicionar aqui 10 gramas de amido de milho. E aí começa batendo em velocidade baixinha, depois velocidade média, até ele duplicar de volume. Ele precisa atingir picos firmes. É muito mais fácil você controlar um glacê que passou do ponto do que um glacê que ficou fluido demais. Glacê prontinho, é esse ponto aqui que eu quero, e agora mantenha ele protegido do ar. Então cubra aí com plástico filme ou um pano de prato limpo até a hora de usar. Eu trabalho glacê em duas consistências diferentes. Consistência mais firme para fazer as bordas e pequenos detalhes e um pouco mais fluida para fazer o interior do biscoito. Então por isso que eu sempre deixo meu glacê mais firme e aí eu vou ajustando a consistência borrifando água filtrada. O ponto ideal é aquele que funciona para você. Eu gosto do glacê fluido nesse ponto quando ele cai cremoso da espátula e os traços somem em até 12 segundos. Tudo preparado antes de começar a decorar os biscoitos. Então, para evitar aquela meleca, eu sempre coloco o glacê dividido aí em partes em plástico filme. Isso ajuda bastante a manter a consistência correta por bastante tempo. Não é necessário usar bicos de confeitar, mas se você tiver em casa e quiser usar, fique à vontade. Aqui na caixa de informações também eu coloquei detalhado todo o material que eu usei para fazer esses biscoitos. Então aí eu começo pelas bordinhas com o meu glacê com a consistência mais firme e eu faço toda a bordinha. Se você quiser colorir, divida aí em pequenas porções, coloque em outros potinhos e pequenas gotinhas de corante em gel ou em pó. Misture muito bem e proteja do ar. Na hora de decorar, eu não sou nada boa com glacê, então eu sempre tenho uma colinha aqui de como eu quero mais ou menos o meu biscoito. E se você pretende trabalhar com biscoitos, não tem jeito, gente, é prática. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar nisso. Para fazer a orelhinha e o pompom, eu só pincelei um pouquinho do glacê e coloquei coco ralado. Para deixar o coco colorido, assim como eu deixei aqui em cor de rosa, é só misturar um pouquinho de corante em pó e misturar muito bem. Aqui no canal eu tenho um vídeo super detalhado sobre o ponto certo do glacê e eu vou deixar o link aqui na caixa de informações abaixo do vídeo. O que eu mais gosto de glacê é isso, deu errado, limpa e faz de novo. O dia que eu gravei esse vídeo estava super frio por aqui, e em dias assim, quanto mais firme estiver o seu glacê, mais rápido ele vai secar. Então precisa trabalhar aqui um pouquinho mais rápido entre o contorno e preencher o interior com um glacê mais fluido. Assim evita essa emenda tão marcada como ficaram nos meus biscoitos. Então faz o contorno, espera uns 2 minutinhos e já pode completar com o glacê fluido. Para o focinho, para facilitar, eu usei um coraçãozinho de chocolate. Lá no site eu coloquei todos os detalhes sobre rendimento, validade e armazenamento. Eu já deixei o link direto para lá na caixa de informações abaixo desse vídeo. E sempre tem em mãos um palito de dente. Ele é perfeito para suavizar todas as emendas, tirar bolhas e as marcas do glacê. Se você gosta quando o glacê fica mais brilhante, é só você deixar os biscoitos secarem na corrente de vento ou de frente para um ventilador. A primeira fase aqui do biscoito decorado já está pronto, mas agora ele precisa secar por pelo menos 6, 8 horas antes de fazer os detalhes finais. Então, eu sugiro que você faça sempre à noite e deixe ele secar durante a noite toda e finalizar no outro dia de manhã. Enquanto os biscoitos estão secando, eu preparei então as pecinhas do jogo usando chocolate branco e molde de silicone. Para colorir, eu usei corante em gel, corante em pó e um pouquinho de cachaça que ajuda a secar mais rápido. Depois de 8 horas, eu já posso finalizar então os meus biscoitos. Para fixar os confeitinhos que eu usei aqui, eu só usei cola comestível, que se você não tiver, pode usar um pouquinho de chocolate temperado ou, nesse último caso, o fracionado. Para fazer os olhinhos, eu usei canetinha comestível. E, infelizmente, eu só notei agora que eu fiquei na frente da câmera na hora de desenhar, mas deu para entender, né? Desculpa por isso.
Para desenhar a base do jogo da velha, eu também usei a canetinha e para facilitar eu cortei aí uma tirinha de acetato com 2 centímetros de largura. Agora o comprimento vai depender do tamanho dos seus biscoitos, a minha tem 10 centímetros. Claro que se você tiver facilidade de trabalhar com glacê, que não é o meu caso, você também pode desenhar aqui o jogo da velha usando o glacê real. E depois de finalizado, é só deixar secar por pelo menos 4, 6 horas em temperatura ambiente, em local bem ventilado, antes de embalar. Se você gostou dessa receita, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. E se você quiser mais detalhes, é só visitar o site com link direto na caixa de informações abaixo desse vídeo. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e, claro, me acompanhe também lá no Instagram. Obrigada e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! It's so easy to see